No final do século XIX, no estado de São Paulo, houve um aumento dos surtos epidêmicos de febre amarela, principalmente em cidades como Campinas, Araraquara, Ribeirão Preto e São Simão. Entre os médicos, havia várias dúvidas de como a febre amarela era transmitida. Surge, então, um médico chamado Giuseppe Sanarelli. Ele encontrou uma bactéria que chamou de Bacillus icteroide. Essas bactérias foram localizadas dentro dos órgãos internos de pacientes com a doença. Após a realização dos estudos de Sanarelli e com o envio dos resultados aos Estados Unidos, Steinberg concluiu que a febre amarela não era transmitida ou causada pelo Bacillus icteroide. Um pesquisador brasileiro, o médico Dr. Adolf Lutz, também se dedicou à verificação da hipótese de Sanarelli e concluiu que a teoria do Bacillus icteroide não se sustentava. Paralelamente, outra pesquisa do final do século XIX foi relevante para o entendimento do contágio da febre amarela. Eram estudos que investigavam os insetos como agentes transmissores da doença. Porém, acabaram focando no mosquito como transmissor da mesma. Para alguns, o mosquito era uma via mecânica de transmissão da doença, pois, ao pousar sobre alimentos, colocavam ovos na água ou sobre objetos, e estes ficavam contaminados e transmitiam a doença. O mosquito, ao picar a pessoa doente, ficava contaminado, e depois o mosquito contaminava a água. Acreditava-se que a água que continha larvas do pernilongo ocasionava a expansão da doença. Os casos de febre amarela mais comuns eram em regiões marítimas, por isso era possível concluir que os mosquitos se alimentavam de restos de peixe. E quando os mosquitos picavam o homem, afetavam seus glóbulos sanguíneos, produzindo a febre amarela. Outros pesquisadores chegaram na teoria dos miasmas. Os miasmas são gases venenosos emitidos a partir de vapores de pântanos que escapam do solo, dos esgotos e do lixo e da matéria orgânica em decomposição, contaminando assim a atmosfera. Com o calor, a decomposição e a produção dos miasmas é aumentada. No Brasil, os procedimentos adotados para o controle e erradicação da febre amarela também estavam voltados à utilização de procedimentos, como a desinfecção das casas e o isolamento dos pacientes em hospitais. Também a queima dos produtos medicinais, que misturam a teoria microbiana com a teoria dos miasmas. Os procedimentos envolvendo prevenção e combate a doenças em São Paulo no início do século XX era supervisionado pelo inspetor sanitário. Este estava acompanhando os casos de febre amarela dos doentes internados em hospitais. Entre suas atribuições, havia também a supervisão dos serviços de desinfecção das residências, a poda de árvores do entorno, a fim de aumentar a ventilação e a iluminação das casas. Entre os anos de 1895 e 1917, as atividades do serviço sanitário estiveram sob a responsabilidade do Dr. Emílio Marcondes Ribas. Convencido de que essas doenças resultavam principalmente de falta de higiene, movimentou uma intensa campanha em favor da limpeza urbana e residencial. Ribas já tinha conhecimento dos trabalhos realizados na Europa, envolvendo médicos ingleses, norte-americanos e italianos, que realizaram os estudos em Cuba de que o mosquito serve de hospedeiro intermediário para o parasita da febre amarela. Os mosquitos que haviam se alimentado de sangue de pacientes de febre amarela acabaram se contaminando. Para Ribas, tratava-se de uma conclusão baseada em um número muito pequeno de casos,
Para ele, ainda não havia evidências suficientes que sustentassem que a propagação da febre amarela pelos mosquitos ocorria do mesmo modo que em outras doenças, como a malária e a filariose. As autoridades sanitárias de Sorocaba relataram o aparecimento e o desenvolvimento da epidemia, a qual chegou a atingir 3.000 pessoas. Ribas foi informado que Alexandre Hitman, um dos primeiros acometidos da epidemia de Sorocaba, estivera em Santos em meados de dezembro. Então surgiu a teoria de que os imigrantes ajudavam o aumento dos casos da doença. Na cidade de Dois Córregos, no ano anterior, também a doença teria se iniciado por um homem italiano que teria ali chegado, fugindo da internação no Hospital de São Carlos do Pinhal, onde então reinava uma epidemia. Esse doente teria pernoitado na plataforma da estação, onde vomitou toda a noite, e morreu no dia seguinte. A partir desse, outros casos foram relatados e a epidemia cresceu. Ribas afirma então que o doente de febre amarela, caído ao relento, ficou exposto durante longas horas a picadas dos mosquitos naquela localidade. Ribas já tinha lido sobre epidemias de febre amarela nas cidades de Augusta e Summerville, na Geórgia. Nestes últimos dois locais, em que anteriormente não havia nem doenças nem mosquito, a epidemia teria ocorrido após a abertura de uma estrada e a escavação de um poço. As autoridades de saúde vinham coletando os mosquitos existentes nas diversas áreas afetadas pela febre amarela. O mosquito identificado como possível agente transmissor da doença foi o da espécie então denominada Culex taeniatus, também chamada de Stegomyia fasciata, e depois a Aedes aegypti. Ribas acredita que o mosquito é o agente transmissor da febre amarela e elimina outro agente físico-biológico em relação à propagação da doença. Isto pode ser verificado em seus estudos da ocorrência da enfermidade em Ribeirão Preto. Na sua avaliação, a cidade oferecia as condições ideais para a instalação e a proliferação dos focos epidêmicos, pois reunia uma grande quantidade de estrangeiros que ali chegavam para trabalhar nas áreas de cultivo de café, incluindo a alta densidade de moradores. Ribas pretendia descartar a teoria do ar como agente de contágio, como no caso do fator aclimatação. Os recém-chegados, não acostumados ainda à região, promoviam uma inalação mais efetiva do ar e, consequentemente, dos miasmas presentes nele. Após alguns dias, já aclimatados, as pessoas tendiam a apresentar uma menor taxa de contração da doença. Isso representava a conjunção da teoria microbiana à teoria dos miasmas. Ribas mencionou outros exemplos de não expansão da doença, como na capital São Paulo. Entre os doentes presentes nas enfermarias da capital, Ribas notou que se tratavam de pessoas provenientes de outros locais. As enfermeiras recém-chegadas da Inglaterra, que segundo as ideias da aclimatação teriam plenas condições de contágio, não desenvolveram a doença. Também não se manifestou a febre amarela entre as pessoas que trabalhavam junto a esses pacientes. Diversos funcionários foram acometidos pela doença, porém eles haviam sido deslocados para trabalharem no serviço sanitário da cidade de Sorocaba, onde havia uma grande quantidade de mosquitos. Todos esses casos, acreditava Ribas, forneciam fatos suficientes para desfazer a ideia de que o ambiente era um fator determinante do contágio da enfermidade. A propagação da doença dependia inteiramente dos mosquitos. Todas as medidas para a profilaxia a serem adotadas deveriam levar isso em conta. Era essencial conhecer a descrição dos mesmos, seus hábitos e demais fatos. Essas informações já haviam sido descritas nos trabalhos de Adolf Lutz. Lutz acreditava que a forma de contágio da doença estaria associada à saliva do pernilongo, que, contaminada pelo agente microbiano, seria introduzida no momento sob a pele do indivíduo picado, pela injeção de um líquido proveniente de um par de glândulas muito desenvolvidas, onde são fabricadas uma saliva tóxica. Ribas concluiu assim em seus relatos que o agente microbiano causador da doença tem no mosquito seu papel de agente propagador, e por isso indica quais seriam as providências necessárias para combater esses agentes propagador. Podemos notar 6 providências. Primeira, evitar água parada. Segunda, colocar querosene na água parada 10 centímetros cúbicos da mistura para 1 metro quadrado com o fim de matar as larvas. Em terceiro, proteção dos doentes. Quarto, o uso dos inseticidas. Quinto, colocar redes e telas nas janelas e portas. E em sétimo, as autoridades sanitárias.
O trabalho realizado por Ribas foi referência para os procedimentos institucionais das autoridades de saúde do Governo do Estado de São Paulo, do Governo Federal e da Diretoria-Geral de Saúde Pública. Ribas empreendeu uma longa campanha de erradicação do mosquito no estado de São Paulo, o que levou ao desaparecimento da epidemia. Em palestra, efetuada na Society of Tropical Medicine and Hygiene de Londres, disse: concluindo minha comunicação, o Dr. Oswaldo Cruz, vencendo todas as dificuldades, jugulou a febre amarela na grande cidade do Rio, empregando para esse fim a exterminação dos mosquitos. Sob a exclusiva direção do meu colega, foi organizado no Rio de Janeiro um serviço que pode ser considerado modelo. Emílio Ribas, com base em seus estudos, estabeleceu um novo pacote de medidas de combate à doença e em 2 anos houve a redução sistemática do número de casos e quase a erradicação total da doença no estado de São Paulo. A doença, como sabemos, não se extinguiu, mas foi criado o padrão de combate com maior taxa de êxito e de curto prazo. Os esforços antes voltados à desinfecção das casas, das roupas e objetos dos doentes voltaram-se então ao combate direto ao mosquito. Diminuiu a intervenção do poder público nas construções residenciais e foi eliminada a aclimatação dos estrangeiros, liberando a mão de obra de imigrantes para as lavouras cafeeiras. As pessoas deixaram de ser isoladas pelas autoridades de saúde e houve mudança nas formas de controle da doença e seus surtos a partir do controle dos focos de mosquitos.